Olá, meus queridos professores Isidoro, trazendo mais uma aulinha para vocês, interessantíssima aula de função trigonométrica. Vamos lá? Função trigonométrica. A gente tem aqui, ó, y igual a seno de x. Eu já me antecipei e coloquei uma tabelinha. Aqui não tem muito bizu para você fazer gráfico, é você realmente colocar a tabelinha, os valores de x e o que você encontra para y correspondente a esses valores de x. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1. E aí como é que vai ficar este gráfico? Ele vai ficar assim, ó. Ele vai subir, descer, subir, e aqui, ó, vem, desce, sobe assim. Beleza? Por que ele vai ficar assim? Seno de 0 é 0, vai partir da origem. Você coloca os tamanhos aqui proporcionais ao π sendo 3,14. Então, esse π sobre 2 aqui seria aproximadamente um tamanho de 1,57, né? Não está exatamente proporcional, mas enfim. Aqui, ó, π sobre 2, e aí vai bater lá no 1. Aqui, ó, 180 é o π, e seno de 180 é 0. Aí você vem aqui, ó. Aqui é o 270, que é o 3π sobre 2. E o seno dele é menos 1, que é o mesmo do menos π sobre 2. Beleza? Que menos 90 é a mesma coisa que 270. E aqui, ó, menos π. Menos 180 é a mesma coisa que 180, né? São só girando no sentido contrário. Mas você girar 180 no sentido horário ou anti-horário vai bater no mesmo valor. Beleza? E aqui, ó, 360, 2π, que volta a ter o seno igual a 0. Então fica dessa maneira. O que a questão eventualmente pode te pedir? Domínio, imagem e período. Domínio é o x, né? Domínio é o x. Você encontra todos os reais no seu x aqui, no eixo x. Você vai ver que vai desde o menos infinito ao mais infinito. Imagem é a variação em y, vai do menos 1 ao 1. E pode também pedir o período. Período é o intervalo em x que leva para a função repetir o mesmo movimento. Ou simplesmente aqui distância entre dois pontos mais altos ou dois pontos mais baixos, isso aí também vai dar o período. Porque olha só, ela sobe, depois desce, aí depois vai fazer o mesmo movimento. E essa distância aqui entre dois pontos mais altos ou mais baixos é igual a 2π, é o período da função. Beleza? Vamos aqui para a função cosseno. A função cosseno, ela já vai partir aqui, ó, ela já vai passar o eixo y no ponto 0,1. Aí vem, desceu, subiu, vai fazer assim, e vem aqui, tá. Aí, 1. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 270. Cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Aqui, ó. Π sobre 2. Aí desceu até o π, aonde o cosseno é menos 1. Menos π. Menos π sobre 2. 3π sobre 2. E aqui o 2π. Beleza, queridos? Então, ali está o gráfico da função cosseno. O gráfico da função cosseno vai ter mesmo domínio, mesma imagem e mesmo período. Até porque é como se você mantivesse aqui o eixo x e o eixo y, né? Normal, e pegasse essa curva e arrastasse um pouquinho aqui para a direita, botando esse ponto aqui, ó. E aí vai ser o mesmo desenho da função seno. Então, o domínio reais e imagem é do menos 1 a 1, é a variação em y, e o período também é 2π. Beleza, meus queridos? Então, dê um pause, copia, que eu já vou prosseguir aqui, vendo o gráfico da tangente. Então, meus queridinhos, retomando aqui, vamos ver agora o gráfico da tangente, e aqui já tem a questãozinha, eu vou fazer depois mais outros com vocês. Bom, a tangente de 0 é 0, de 90, de 270 não existem, e do 180, 360 é 0 também. Aí o que você vai fazer? Como a do 90 não existe,
você faz um tracejadinho aqui, aqui também, ó, menos 90, que é o 270, e o 90. O gráfico fica assim, ó, tendendo a encostar nessas retas, mas nunca chega a encostar. Quando passa do 90, né, quando vai do 89,9 para o 90,0 alguma coisinha, ele já volta a partir aqui lá de baixo e vai assim. Então, olha lá. A tangente sempre aumentando, tá? Sempre crescente. Então, quando ela vai do 89 para o 91, ela vai lá para baixo e continua subindo. Aqui, ó. Π e aqui 3π sobre 2. Beleza? Aqui, no caso, a tangente fica diferente do seno e do cosseno, né? Em relação ao domínio e tudo mais. O domínio aqui, ó, fica assim dessa maneira. X pertencente a R, tal que x tem que ser diferente do 90, que é π sobre 2, mais kπ. Lembrando que π é meia volta. E esse k é um número inteiro. Então, eu, dessa forma, estou tirando todos os números que o x não pode ser, que são o 90 mais as meias voltas que você dá em cima dele, beleza? Então, dessa forma, você tem ali o domínio. A imagem são todos os reais, que vai lá, ó, do menos infinito ao mais infinito. E o período, que é essa variação, esse intervalo em x, né, que leva para a função repetir o mesmo trajeto, o mesmo movimento, vai ser π. Podem ver, ó, que vai do π sobre 2 ao 3π sobre 2. Depois repete o mesmo movimento, beleza? Bom, aqui eu coloquei o que você realmente precisa saber, seno, cosseno e tangente. Mas isso aqui serve de base para você fazer outras questões, porque não vou te falar que vai vir exatamente assim. Por exemplo, aqui, ó, pedir o domínio, mas aí você tem que se ligar não só no fato da tangente, mas também se ligar que está dentro da raiz quadrada, está num denominador. Então, vai fazer menção a outras coisas de função também. Quando se pede domínio dentro disso aqui, esquece a trigonometria por enquanto. Está na raiz e no denominador. O cara tem que ser maior do que zero. Ou seja, a tangente tem que ser maior do que 1. Tangente x. Aí isso aqui vai fazer menção ao que vimos anteriormente, inequação trigonométrica. Aí tem que fazer o círculo trigonométrico. Tangente igual a 1 é do 45, que é o π sobre 4, e do 225, que é o 5π sobre 4. Como a tangente é crescente em todos os quadrantes, para ser maior do que 1, o ângulo tem que ser maior do que 45 e maior do que o 5π sobre 4. Do 90 e do 270 não existem, e no segundo, quarto quadrante, e no quarto quadrante a tangente é negativa, eu vou ignorar. Então, o meu ângulo tem que ser do π sobre 4 ao π sobre 2, aberto em ambos, união, ou seja, também pode ser do 5π sobre 4 ao 3π sobre 2. Aberto em todos eles. Por quê? Tem que ser maior do que 1, então não pode ser igual ao π sobre 4, nem o 5π sobre 4, e não pode ser 90 nem 270, porque as tangentes desses ângulos não existem. Beleza? Então, deem um pause e copia, que eu já vou marcar, já vou fazer mais algumas questõezinhas aí com vocês. Amiguinhos, olhem lá. Qual a imagem desta função aqui? Imagens são os possíveis valores de y, né? Que é esse f de x. Aí o que você tem que se ligar? Que um seno, poderia vir com cosseno também, seria o mesmo procedimento, ele varia do menos 1 ao 1. Então, basicamente, aqui é só você pensar dessa forma. Então, você, vendo questões que pedem a imagem, né? Você veja quais são as possíveis variações desse seno, desse cosseno ou de uma tangente que tem ali. Beleza? Mas o mais clássico é vir com seno e cosseno mesmo, que são valores limitados do menos 1 a 1. E aí, colocando menos 1, você vai ter 3 mais 5 vezes menos 1, menos 2. E colocando 1, você vai ter 3 mais 5 vezes 1, que dá 8. Então, a imagem dessa função vai do menos 2 ao 8. Beleza? E, finalizando aqui, pedir a área do triângulo que está achurado, sendo que as funções são esse g de x aqui é o cosseno e esse f de x é o seno. O que você vai se ligar?
Para os gráficos se cortarem aqui, ó, você tem o mesmo x dando o mesmo y nas duas funções. Aonde? Qual é o valor? Qual é o x que vai dar o mesmo y para essas duas funções? Aí é a lógica, né? É o 45, beleza? Porque 45, tanto o seno quanto o cosseno dão a mesma coisa, que no caso é raiz de 2 sobre 2, né? O seno e o cosseno. E você tem aqui, ó, partindo do 1, é a função cosseno. Aí ali é um triângulo retângulo, né? É só fazer o produto dos catetos sobre 2, já que os catetos são as próprias bases e a altura. A base é π sobre 4 e a altura é 1 menos raiz de 2 sobre 2, vezes meio, que é, na verdade, o nosso sobre 2. Beleza? Aí vai ficar 2, eu já juntando isso aqui numa fração só, é 2 menos raiz de 2 sobre 2. 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16. E em cima vai ficar π, multiplicando 2 menos raiz de 2. Beleza, meus queridos? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar a sua curtida e me seguir aqui no canal. Forte abraço e até mais!